Nós vamos, portanto, dar início ao nosso estudo, continuando a estudar Filipenses capítulo 1, e vamos ler mais uma vez os versículos 12 a 26 pelo Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que, também, alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei. Permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Graças a Deus. Eu gosto sempre de fazer a ligação àquilo que nós vimos na semana passada e, portanto, àquilo que vamos ver no dia em que nós estamos, que é o dia 2, neste caso. E na semana passada nós vimos, com base no versículo 23, quando ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Fundamentalmente o que nós vimos foi que a morte não é, ou não significa, um estado de inconsciência. Portanto, morrer não significa entrar num estado de inconsciência, e ao contrário do que muitos dizem, erradamente, e isso é uma heresia, dizer que a alma dorme na morte. Como nós vimos na semana passada, quando a Bíblia fala no sono do corpo e não da alma. A alma nunca dorme. Certamente que se recordam do versículo com que eu comecei a falar desse assunto, na experiência, para nós percebermos o que significa estar com Cristo, porque aqui diz estar com Cristo. E certamente que se lembram de quando o Senhor, no jardim do Getsemane, chamou os discípulos para orarem com Ele. Estarem com Ele, como nós vimos naquela passagem, significa estar acordado, significava estar vigilante. A verdade é que eles não estiveram com Ele, de facto. E por isso o Senhor teve que dizer: nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo. E por isso nós lemos que eles adormeceram. Estar com Cristo é impossível estar a dormir. E portanto, quando a Bíblia diz aqui que nós vamos partir para estar com Cristo, não tenham dúvidas de que, de facto, quem parte para estar com Cristo não vai para dormir. Esta passagem em si, naturalmente, que eu citei, do Getsemane, é apenas como um ponto de partida para poderem refletir um bocado sobre este assunto, mas as passagens que de facto esmagam essa falsa teoria de que a alma dorme na morte, ou que está num estado de inconsciência, elas são de facto muito fortes e nós vimos-las na semana passada. E eu gostava, como ponte, para partirmos para hoje, gostava também de dizer uma outra coisa que nessa relação é importante e que se encontra em João, no capítulo 2 e no versículo 39. Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo é o 39, mas eu enganei-me. Não pode ser João 2,39, o que pode ser é João 1,39. Eu enganei-me no capítulo, pus João 2, mas é João 1. Aliás, eu escrevi João 1, mas escrevi um 1 de tal forma que até parece um 2.
Prezados irmãos, nós temos aqui as primeiras conversões dos discípulos que seguiram o Senhor Jesus Cristo. As primeiras pessoas que o seguiram. E nós temos aqui a conversão, as primeiras mesmo, das primeiras. Temos André e temos Pedro. Com primeiras conversões. No versículo 38 nós lemos assim: E Jesus, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Versículo 39. E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram, notem, com ele, e cá temos a expressão com Cristo. Na nossa passagem de Filipenses, estamos a ver que partir e estar com Cristo é muito melhor. Ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora 10ª. O que eu quero destacar nesta passagem que acabamos de ler é o facto de nós vermos que isto aconteceu ao fim do dia, na hora 10ª, e que, portanto, seria natural, sendo ao fim da tarde, que o Senhor dissesse: ficaram com ele, ou melhor, seria natural que o Espírito de Deus, que inspirou as Escrituras, e João, que escreveu o Evangelho de João, seria natural ele dizer: ficaram com ele aquela noite, visto que estavam a caminhar para a noite aceleradamente. Mas a Bíblia diz que a Bíblia não diz que eles ficaram com ele aquela noite, diz que ficaram com ele aquele dia. E eu queria destacar este pormenor, porque de facto eles ficaram com ele aquela noite, mas a Bíblia diz que ficaram com ele aquele dia. E porquê? Por uma razão muito simples: na presença do Senhor nunca há noite. Na presença do Senhor nunca há noite. Porquê é que eu me lembrei desta passagem, nesta relação que estamos a analisar, que os que dormem de noite. Na presença do Senhor nunca há noite. E se nós vamos para estar com Cristo, não há sono, não há adormecimento. A alma está consciente, está lúcida, quando parte deste mundo para estar com o Senhor. Portanto, este é um pensamento que eu gostava de deixar logo à partida nesta passagem. Gostava também de dizer que esta expressão de partir é uma expressão muito comum nas epístolas de Paulo, e não só, mas relacionado com Paulo. É muito comum nós encontrarmos, por exemplo, ele diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6, esta carta é a última carta que ele escreve, a última carta das cartas que ele escreveu, esta é a última. Portanto, ele escreve esta carta pouco antes de partir, e quando ele escreve esta carta, na parte final da carta, as suas últimas palavras que ele escreve são estas. Versículo 6 do capítulo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida, e cá está o partir, o tempo da minha partida está próximo. Ele estava a pensar que naturalmente, de um momento para o outro, se abrisse a porta da sua cela e o algoz viesse para o levar para o cadafalso, a fim de ele ser condenado à morte, como acabou por acontecer. Portanto, ele sabia que a vida dele estava por um fio e sabia que estava para partir, morrer, entenda-se, a curto trecho. A mesma expressão é utilizada também em relação a ele em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, neste caso quem escreve é Lucas, mas ele escreve contando o que se passou, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, acerca da partida, lemos também, e para vocês verem que a partida tem a ver com o morrer, no capítulo 20, ele diz assim, é Lucas que transcreve, mas transcreve aquilo que ele disse. E o que o apóstolo Paulo disse foi isto: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu disse que era o 24, mas é mais à frente, desculpem. Ele de facto disse isto no versículo 24, que não tinha a vida por preciosa, contanto cumprisse com alegria a carreira dele que ele acabei a carreira. Notem, isto é muito importante. Há muita gente que termina a vida sem ter terminado a carreira, e ele terminou a carreira e ainda estava vivo.
E mais à frente, a passagem, o versículo não é este que eu me estou a referir, é mais à frente, quando ele diz assim, versículo 29. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual, ou sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, diz ele, que depois da minha partida, e cá está mais uma alusão à sua morte, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Portanto, eu queria deixar estas notas relativamente à partida da nossa passagem e nós vamos voltar a Filipenses, capítulo 1. Portanto, isto tem a ver com o versículo 23, quando nós lemos, mas demos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. E como ele dizia, e é muito importante não termos, eu não explorei esta vertente que é clara na Bíblia, mas eu queria chamar a vossa atenção que é muito melhor por muitas razões. Ele, um pouco mais atrás, ele diz que é lucro, é ganho. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, versículo 21. E porquê que é ganho? Porque, pensem no seguinte, entre muitas coisas que nós podemos pensar, pensem no seguinte, porque nós vamos ter um corpo melhor. E por isso partir é muito melhor. Nós vamos ter um corpo melhor. Quando nós partirmos, nós depois da partida, há de haver o dia da ressurreição em que nós vamos ter um corpo muito melhor. Um corpo em que não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais dores, não vai haver mais doenças, não vai haver mais envelhecimento, vai ser muito melhor. Depois vamos ter uma casa também melhor, porque a Bíblia diz que a casa que nós vamos ter é uma casa que não é feita por mãos, é uma casa eterna nos céus. Só pensar em cada uma destas coisas é impressionante. Em terceiro lugar, vamos ter uma herança muito melhor. Há pessoas aqui que nem herança têm, mas lá vamos ter uma herança muito melhor, porque é uma herança incontaminável e incorruptível, eterna, guardada para nós nos céus. Guardada, reparem bem que há pessoas que às vezes têm uma herança e aquilo, ela esfuma-se e desaparece, ou é dissipada de alguma maneira ou espoliada de alguma maneira, mas esta é eterna. E eu, portanto, gostava de dizer isto. Gostava de agora pensar noutra coisa muito importante. Nós, portanto, já vimos que o apóstolo, perante as duas possibilidades, que era partir, que era muito melhor, sem dúvida, não era melhor, era muito melhor, e ficar por amor aos crentes, por causa das necessidades deles, mais uma vez nós vemos que quem tem os olhos em Cristo pensa mais nos outros. E mais uma vez nós vemos que ele preocupou-se mais com os crentes que ficavam do que com ele próprio. Se ele fosse egoísta e se ele pensasse nos seus interesses, ele queria partir, porque era muito melhor. Mas ele, pensando nos outros, sempre pensando nos outros e nos seus interesses, preferiu ficar. E deixar-me também dizer uma coisa importante, e penso que é a altura de o dizer. Há muitas pessoas, eu penso que a maior parte das pessoas, preocupam-se em viver longo, procuram ter longevidade, querem morrer quanto mais tarde melhor, querem viver o máximo que puderem. As pessoas preocupam-se muito com a longevidade, com o viver muitos anos, com o viver de uma forma longa. Mas, prezados irmãos, o que interessa não é viver muito tempo. O que interessa é viver com propósito. E Paulo, quando diz que quer ficar mais algum tempo, não era para viver mais longamente, mas era para cumprir o propósito importante de ser uma ajuda para os crentes que aqui estavam na terra. E isto é muito importante. É isso que dá significado, é isso que dá sentido à vida. E tudo mais não dá significado nem dá sentido à vida. Viver apenas mais tempo, para quê? Sem propósito, sem sentido, sem significado, sem utilidade, sem lucro, sem vantagem, não vale a pena. Por isso, irmãos, é preferível viver vidas intensas, como eu já disse anteriormente, como viveram alguns crentes no passado, e viver curto, do que viver vidas mornas, sem qualquer significado, sem qualquer sentido, sem qualquer propósito, durante muito tempo. São autênticos desperdícios. Portanto, gostava de salientar este aspecto. Outra coisa que eu também quero salientar
a seguir é o seguinte. Eu quero salientar um aspecto importante no versículo 24. O versículo 24 diz assim, já me referi a isto e, portanto, já mostrei a importância desta decisão, desta escolha. E nós na vida estamos sempre perante escolhas. E é muito importante nós fazermos as melhores escolhas. E nós nunca fazemos escolhas tão bem feitas do que quando estamos perto do Senhor. Quando andamos com Ele, quando temos os nossos olhos nele, estamos habilitados a fazer boas escolhas. E por isso nós vemos Paulo fazer as melhores escolhas na vida dele. E este é o desafio que nós temos perante nós, que é que escolhas é que eu faço quando tenho 2 opções, ou 3 opções, ou várias opções. Qual a escolha que eu faço? Qual é a minha opção? É muito importante estarmos perto de Deus para tomarmos a melhor opção. E nós vimos que no caso dele, ele tomou a melhor opção. Alguém diria que a melhor opção seria ele partir porque é muito melhor. Mas neste caso, ele pensando, porque andava perto de Cristo, e pensando nas necessidades dos crentes aqui em baixo, ele tomou a opção de ficar junto deles para os ajudar. Já falei muito sobre isso, não vou repisar esse assunto. Mas há aqui um aspecto muito importante que nós convém-nos não perder de vista. E qual é o aspecto? É que ele diz aqui que ele julgava mais necessário, por amor deles, ficar na carne. E a pergunta é, ele queria ficar na carne por amor deles, porquê? Em que é que residia esse amor que ele tinha por eles? Esse amor que ele queria revelar para com eles ficando, traduzia-se em termos práticos em quê? Traduzia-se em termos práticos, lemos no versículo 25, para ser proveitoso para eles. Para que houvesse proveito para eles. Para proveito deles. Bem, e aqui surge uma coisa muito importante. Nós temos aqui uma prova muito forte, de que nenhum crente nos céus pode ajudar alguém aqui na terra. E como vocês sabem, na Igreja Católica, onde eu nasci, ou onde eu cresci, e onde eu fui educado, e fui ensinado, aprendi, como todos os católicos aprendem, que os santos, assim chamados, que são os crentes que já partiram para a glória, exercem um ministério de intercessão a favor dos vivos. E então as pessoas são ensinadas a dirigirem-se nas suas orações aos que já partiram, não é? A Pedro, a Paulo e a tantos outros, para que eles intercedam a seu favor, para que eles sejam uma mais-valia traduzida em benefício próprio aqui na terra. E quero-vos dizer, prezados irmãos, que isso é um falso ensino que não tem qualquer base nas Escrituras. E se nós quiséssemos uma boa prova de que assim é o exemplo de Paulo. Porque se Paulo os pudesse ajudar lá da glória, ele então dizia assim, bem, vamos fazer 2 num, partir é muito melhor, e eu vou mesmo partir e ajudo-vos lá de cima. E então vocês depois falem comigo, que eu depois estou lá para tratar aqui dos vossos interesses cá em baixo e vos ajudar aqui em baixo. Mas não, a única forma de Paulo poder ajudar aqueles crentes era vivo e não morto. Prezados irmãos, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem nenhum outro santo assim chamado pode fazer, depois de morrer, alguma coisa pelos crentes que estão cá em baixo. Essa é uma falsa questão. E, portanto, eu queria, desde já, chamar a vossa atenção para este aspecto que me parece muito importante. Nós nunca lemos nas Escrituras de nenhum crente orar a qualquer entidade no céu que não Deus. Não temos nenhum ensino na Bíblia para dirigirmos uma única oração a outra pessoa que não ao próprio Deus. A ideia que muitos veiculam, e a Igreja Católica é perita nisso, basta ir à internet e ver o que eles dizem sobre o assunto. A ideia de que os santos, assim chamados, têm um acesso mais direto a Deus do que nós, por estarmos aqui na Terra, e é isso que eles pretendem, é isso que eles vendem,
é que os santos têm um acesso mais direto a Deus porque já estão na glória do que nós que estamos aqui na terra e que têm um acesso mais direto e mais eficaz. Não é verdade. Não é verdade. Nós lemos na Carta aos Hebreus, e convém que vocês leiam, Carta aos Hebreus, no capítulo 4, e um dia ainda devemos estar a Carta aos Hebreus, se Deus quiser. Na minha opinião, acho que foi Paulo que escreveu a Carta aos Hebreus. Não é relevante quem foi o autor, mas pessoalmente eu creio que foi Paulo. E eu creio que quem quer que tenha sido o autor, de propósito ficou na penumbra, porque a exaltação que esta carta pretende dar aos Hebreus é de Cristo, colocá-lo de tal maneira que não haja a menor sombra de quem quer que seja. Mas eu creio que há evidências muito fortes de que foi ele. E se foi ele, e eu creio que foi ele, ele diz no capítulo 4 e no versículo 16, ele diz assim: cheguemos, pois, e está a falar para pessoas de carne e osso, pessoas vivas, não pessoas mortas, diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós somos convidados a chegarmos ao trono da graça de Deus com confiança. Não há a menor hesitação. Não vamos titubeando. Não vamos a tremer, com dúvida. Não, diz ele, nós vamos sem qualquer dúvida. Vamos com toda a confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno, nós não precisamos de Maria. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno, não precisamos de Paulo lá na glória. Nem precisamos de Pedro. Nem precisamos de nenhum outro santo. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno, somos encorajados, com confiança, a chegarmos ao trono da graça de Deus. Outra coisa muito importante nesta relação é também sabermos que na primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo diz outra coisa muito importante. Primeira epístola a Timóteo, nós lemos no capítulo 2, o apóstolo dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Não há outro mediador. Portanto, a ideia de arranjarem outros mediadores e outras medianeiras, que é o caso de Maria como medianeira e outras santas, e o caso de muitos outros santos assim chamados, como Pedro, Paulo e outros, não é? É um erro. As pessoas estão a ser enganadas. Porque a Bíblia diz claramente que entre Deus e os homens, só há um mediador. Não há 2, nem 3, nem 4, nem 5. E esse mediador, que é o único, está claramente identificado. E é dito ser o Senhor Jesus Cristo. E lemos na Bíblia que Ele intercede por nós. Portanto, e cá voltamos à questão da intercessão a favor de alguém. O apóstolo Paulo, aquilo que podia fazer a favor dos crentes filipenses era estando vivo. Por isso, eu quero-vos ajudar. Para vos ajudar, eu tenho que estar vivo. Eu, morto, não vos posso ajudar. Portanto, eu quero ficar. Apesar de, para mim, pessoalmente, partir ser melhor, eu quero ficar, porque dessa forma posso-vos ajudar e vocês podem ter benefício disso. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, e eu creio que é o apóstolo Paulo, um dia posso-vos mostrar pelas Escrituras porque é que eu digo isso. Há várias razões, vários indícios a esse respeito, embora não faça disso uma grande questão. Como disse, o importante nesta carta aos Hebreus, acima de tudo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7 e no versículo 25, diz assim: nós temos como tema o Senhor Jesus Cristo, como sempre aqui na carta aos Hebreus, e chegamos ao versículo 25, lemos que Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós só temos no céu um intercessor. Nós no céu só temos um mediador e só temos um intercessor, que é o Senhor Jesus Cristo, que pode salvar perfeitamente. E somos convidados a aproximar-nos do trono da graça com confiança para sermos ajudados. Não precisamos de mais ninguém
no meio do percurso. Há uma coisa muito importante que também quero destacar. O apóstolo Paulo, e nós já vimos neste estudo em particular, pede várias vezes aos crentes, a várias igrejas, em várias cartas, nesta também, pede aos crentes para que orem por ele. Para que orem por ele. Nós vemos Paulo pedir aos crentes para eles orarem por ele. Nós vemos crentes orarem e a Bíblia incentivar os crentes a orarem uns pelos outros. Nós nunca vemos ninguém a orar no céu pelos que estão cá na terra. Não temos intercessores no céu a favor dos que estão na terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Sim, os santos podem interceder por nós. E eu já tive a ocasião de dizer, ainda hoje voltei a dizer, antes de começarmos o estudo, que agradeço muito a Deus as orações que têm sido feitas a meu favor. Agradeço muito. Dou muitas graças a Deus pelo ministério intercessório que muitos crentes têm desenvolvido a favor de outros crentes, entre os quais eu me encontro e que sou um beneficiário. Nós podemos interceder pelos outros e devemos interceder pelos outros. Os santos podem interceder por nós enquanto eles viverem. Enquanto vivermos, intercedamos pelos outros. Enquanto vivermos, temos a obrigação e o dever e o privilégio de interceder pelos outros nas nossas orações, mas não depois de morrer. E eu quero ir mais longe. Mortos intercederem por vivos tem um nome. Chama-se espiritismo. E isso nós não fazemos. É espiritismo. No espiritismo é que nós vemos os mortos intercederem a favor dos vivos. E esta doutrina é tão perigosa, que é isso que ela ensina. A Igreja Católica não tem base, não tem fundamento para ensinar essa doutrina. Em que é que eles se baseiam? Baseiam-se em passagens erradas, poucas, já vou dizer quais, e baseiam-se em passagens espúrias, em escritos apócrifos, baseadas em livros apócrifos, como o livro de Macabeus, que não são inspirados. Naturalmente, os livros apócrifos, já noutras alturas temos dito, estão eivados de erros e por isso não são considerados canónicos, não são considerados inspirados. Em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 1, que é uma passagem que eles também citam, lemos assim: peso de Moabe. Certamente numa noite, e é Jeremias, perdão, eu estou a ler mal, eu disse Jeremias, estava a ler Isaías. Isaías capítulo 15, lemos assim: disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Já viram o que é que o Senhor disse? Nesta passagem o Senhor disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, e eles já tinham partido. Nós nunca vemos Samuel, nem nunca vemos Moisés, já partido, estar a interceder por quem quer que fosse. O Senhor aqui não diz que Samuel e Moisés intercedem. O que o Senhor está a dizer aqui é que eles estavam de tal forma, sem qualquer hipótese de qualquer benefício da parte de Deus, que nem que Samuel e Moisés intercedessem por eles lhes valeria de alguma coisa. É o que ele quer dizer. Sabem de uma coisa? É quase como o outro que diz: ainda que a mula tussa, não há hipótese. Mas a mula não tosse. A ideia é essa. A ideia
é essa. Outra passagem que eles gostam de citar como base para a intercessão é Lucas capítulo 16. Como vocês sabem, Lucas 16, esta aqui é o cúmulo, quer dizer, citar Lucas 16 é o cúmulo. Porque em Lucas 16, que nós temos ali o acontecimento que o Senhor Jesus Cristo conta que terá ocorrido na eternidade antes dele vir, que foi 2 pessoas terem morrido. E o que é que lhes aconteceu quando elas morreram? Uma que é o chamado rico e o outro que é o Lázaro. Eles apresentam aqui nesta conversa como uma evidência e uma prova que não é da intercessão. E porquê que não é? Porque o que nós temos aqui é um perdido a interceder. Não temos um santo a interceder. Quem está a interceder é o perdido. O perdido é que está a tentar... Então, deixa-me dizer uma coisa. De facto, mortos intercederem por vivos é coisa mesmo de perdidos. Deixai-me dizer assim, é mesmo coisa de perdidos, não é coisa de salvos. Nós não temos nenhum salvo a interceder por quem quer que seja depois de morrer. Mas no inferno nós temos perdidos a quererem interceder, sem sucesso, mas a interceder até pelos vivos, como fez este perdido, pedindo pelos irmãos que tinham cá ficado na terra. Há uma coisa muito importante nesta relação que convém a todos nós sabermos. Admitirmos a possibilidade de um santo, seja ele quem for, poder interceder a favor de um vivo, isto é tão grave, tão grave, tão grave, que significa a simples admissão desse facto, reconhecer que ele, esse santo, é omnisciente e é omnipresente. Porque, para eu estar aqui, não vou falar dos outros santos, para eu estar a falar aqui à Virgem Maria, como falam os católicos em vários lugares, e no lugar em que nós vivemos há aqui muitos católicos a falarem à Virgem Maria, e ao mesmo tempo estão outros no Porto a falar, e outros em Guimarães, e outros no Algarve, e outros em Espanha, e outros na América, e outros na China, e outros em África, e outros na América do Sul, e todos ao mesmo tempo a falar, sem que houvesse a preocupação de haver uma escala de horário em que eles só poderiam falar a determinadas horas, e significa que esses santos têm que saber naturalmente, têm que ter o dom da omnisciência, têm que saber que está ali um a rezar, e está ali outro, 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 que eles não têm. Porque a omnisciência é um atributo meramente divino. Só Deus é omnisciente. E só Deus é omnipresente. Está em toda a parte. Portanto, isto é muito grave, este tipo de ensino, e convém claramente desmascará-lo. E esta passagem que nós estamos aqui a ler é uma passagem ótima para que as pessoas possam ver isso. Portanto, Filipenses capítulo 1, versículo 24, ele diz: julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Gostava de dizer o seguinte, e diz ele no versículo 25, como nós já lemos, que tendo esta confiança de ficar, não é? Sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé. Ficando. Eu tenho esta confiança de que ficando aqui convosco, como vai acontecer, eu tenho confiança de que vai haver proveito para vós e vai haver gozo na fé. E agora eu gostava de tecer algumas considerações a este respeito. Bem, em primeiro lugar, gostava de dizer que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 15, Romanos, capítulo 15, diz assim, no versículo 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Portanto, nós vemos aqui nesta passagem que o apóstolo Paulo tinha o desejo de que os crentes fossem cheios de todo o gozo oriundo da fé. E eu quero destacar aqui este pormenor importante, porque o versículo 25 diz: eu ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso
e gozo da fé. Portanto, a Bíblia fala muito no gozo da fé. E nesta passagem de Romanos 15:13, ele diz que o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. Há um gozo particular em viver pela fé. E eu queria chamar-vos a vossa atenção para isto. E o gozo particular que advém da fé, advém da palavra de Deus. Porque a fé está assente na palavra de Deus. Eu sei que existe uma ideia muito errónea acerca do conceito de fé. Há muita gente que fala de fé para trás, fé para a frente, fé acima, fé abaixo, e muitos não sabem o que é fé. A fé, em termos sumários, significa crer no que Deus diz. Ou seja, confiar na palavra de Deus. Isto é que é fé de que a Bíblia fala. Porque há muitas fés por aí. E há fés, há até fés muito grandes, em objetos errados. Tem muita fé, mas estão no objeto errado. E a fé, que de facto é importante, é no objeto certo. E a fé no objeto certo é a fé em Deus, é a fé na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 6, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 6, diz: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo. E, portanto, nós temos aqui a palavra com gozo. É a palavra que produz o gozo. A fé é a confiança na palavra que produz o gozo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, e no versículo 27, nós lemos: Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. E cá temos o proveito associado à fé. E era isto que Paulo queria. Paulo queria ficar para que houvesse proveito e para que houvesse o gozo da fé. Nesta passagem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 24, nós lemos assim: Ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um o que é do trem. O apóstolo Paulo está na prática a seguir isso. Ele está a procurar o proveito daqueles crentes de Filipos. Ele diz que ninguém busca o proveito próprio, mas cada um que busque o dos outros. Na segunda carta aos Coríntios 12, versículos 17 a 18, diz ele assim: Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Ele nunca procura proveito próprio, seja em que circunstância ou em que domínio for, mas ele diz: aproveitei-me de vós para algum daqueles que vos enviei, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Sempre eles procuravam o proveito dos crentes e nunca proveito próprio. E é isto que nós vemos ele fazer na carta aos Filipenses. Existem uma série de passagens que eu vou deixar para a semana e que nos vão mostrar em detalhe como é que o proveito traduzido significa. Desde andar sem distração alguma. Nós, para termos proveito, para sabermos exatamente o proveito que Paulo queria deles, ou queria para eles, significa ajudá-los, e ele queria fazer isso, ajudá-los a eles andarem sem andar com distração alguma. Vocês não imaginam o quanto nós perdemos por causa das distrações. Na vida da fé, nós podemos nos distrair. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo. E se nós nos distrairmos com outras coisas, e o inimigo é perito em manobras de diversão para tirar a nossa atenção daquilo em que nós devemos ter a nossa atenção, nós perdemos proveito e deixamos de ter proveito. Nós depois vamos ver isso.
Assim como vamos ver que o proveito significa uma vida piedosa. Mas depois falamos sobre isso. Vamos ficar hoje por aqui, porque a hora também está passada, e o meu desejo é que o Senhor nos ajude, de facto, a vivermos uma vida de fé, de gozo, com muito proveito, especial.